Olá, eu sou o professor Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai relembrar e aprender para valer como derivar usando a regra da cadeia. Vamos derivar uma função composta muito especial. Então vem comigo que eu vou te ajudar. E olha o exercício que eu separei para a gente fazer agora aqui. Olha só, o exercício é esse daqui. Derive y igual a 10 elevado a cosseno de x. Nós vamos derivar essa função e aqui nós temos uma função composta, é uma função calculada em outra função. Nós temos uma função 10 elevado, nós temos aqui uma função exponencial e lá no expoente nós temos cosseno de x, uma função trigonométrica. E vamos relembrar qual é a regra da cadeia, né, que nós usamos aqui para derivar essa funçãozinha. Então nós temos o seguinte, ó, y igual a v calculado em u, então nós temos uma função composta, v é uma função calculada em u, que também é uma função, então veja só, u é função, u é uma função. É aquilo que a gente chama de função de dentro, e v é a função de fora, é a função de fora calculada na função de dentro. E a regrinha da cadeia é a seguinte, você faz a derivada da função de fora, você faz v' de u, veja só, você deriva a função de fora e não mexe na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Veja só, aqui no link desse vídeo, né, na descrição desse vídeo, ou melhor, eu vou deixar outros links para você recordar tudo sobre regra da cadeia, sobre essas regras com outros exercícios. Depois entra no link e vai lá para recordar. Agora vamos lá, ó. Derivada da função de fora, sem mexer na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. E agora eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, y igual a 10 elevado a cosseno de x. Vamos identificar quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Eu costumo dizer que a função de dentro é aquela função que você faz a conta em primeiro lugar. Então, por exemplo, se o x vale 7, o que você calcula primeiro aqui? Você fala, Giacomo, é fácil, eu calculo primeiro o cosseno de 7. É isso mesmo, você calcula cosseno de 7 primeiro. Então, essa função que você faz a conta primeiro é a função de dentro. E o que é a função de fora? É aquela que você faz a conta depois. Depois que você calculou o cosseno de 7, você faz 10 elevado. 10 elevado ao resultado que você obteve na primeira conta. Então, o 10 elevado é a função de fora, é a segunda função. Pensando nisso, eu vou derivar agora essa funçãozinha aqui em uma única linha, jogo rápido, e depois nós vamos fazer ela toda estruturada para você poder mostrar para o seu professor numa prova. O esquema fica assim, ó. A derivada dessa função vai ser a seguinte, derivada da função de fora sem mexer na função de dentro. A função de fora é 10 elevado, é a função exponencial. E como é que fica a derivada de uma função exponencial? Você fala, Giacomo, é fácil. Eu simplesmente repito a função, então você vai repetir 10 elevado, e nesse caso é elevado a cosseno de x, vezes, veja só, o ln da base, ln de 10. Então aqui você fez a derivada da função de fora sem mexer na função de dentro, ó. 10 elevado vezes o ln da base, ln de 10. Agora, vezes a derivada da função de dentro, a derivada do cosseno de x. E a derivada do cosseno de x, você sabe, é menos seno de x. Você já viu todas essas derivadas aqui no Cálculo Top, na playlist de derivadas que eu vou deixar o link para você. Agora vamos reorganizar essa escrita aqui. Só reorganizando, ó, jogando esse menos seno lá para frente. Vai ficar assim, ó, menos seno de x vezes 10 elevado ao cosseno de x vezes o ln de 10. Pronto, essa é a derivada. Agora vamos deixar bem organizados aqui para você poder mostrar toda a regra que você está usando numa prova, tal. Afinal, alguns professores querem ver em detalhes. Então aqui o esquema é o seguinte. Primeiro a gente batiza a função de dentro de u, para usar essa notação, né? Uma função calculada em u, e a função de dentro é u. E a função de dentro a gente sabe que é o cosseno de x. É aquela função que você faz a conta primeiro, né? Então tá aqui, ó, u é cosseno de x. Agora eu reescrevo essa funçãozinha usando essa notação, v calculada em u. A função v
calculado em U, que vai ser o quê? Vai ser 10 elevado. 10 elevado, e no lugar do cosseno de x a gente escreve o U, 10 elevado a U. Agora eu repito essa função 10 elevado a U usando o y. Eu venho aqui e escrevo y igual a 10 elevado a U. Agora eu venho aqui e vou derivando de baixo para cima. Eu venho aqui e faço as derivadas. Então eu vou fazer uma derivada aqui, uma derivada aqui, uma derivada aqui, tá? Eu derivo primeiro essa função para escrever a regra da cadeia. Olha só, então a derivada vai ser o quê? Vai ser a derivada dessa vezes a derivada dessa, ó. Vai ficar v' de U vezes U'. Você acabou de escrever aqui a regrinha da cadeia. Essa é a regra muito importante que talvez o seu professor queira ver você escrevendo, né? Agora nós vamos fazer a derivada de V, ó. Derivada de V em relação a U. Então, qual é a derivada de 10 elevado a U? É a função exponencial, como é que fica? Fica 10 elevado a U, você repete, vezes ln da base, ln de 10. Beleza, agora vamos derivar U. Derivando a última função aqui em cima, ó. Derivando U é derivando cosseno de x, e a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Agora a gente pega essas duas funçõezinhas que nós obtivemos aqui e vamos jogar aqui, ó, na expressão da regra da cadeia. Então aqui vai ficar assim, y' igual v' de U é 10 elevado a U vezes ln de 10 vezes. Agora U' é menos seno de x, colocando entre parênteses aqui, menos seno de x. E reescrevendo essa resposta, afinal, como você pode observar, essa derivada está dependendo de U e de x, mas a função original depende só de x. Então você tem que voltar na variável original. A variável original é a seguinte, ó, é x escrito assim, cosseno de x. Então no lugar do U vamos colocar cosseno de x. E essa funçãozinha já vou jogar lá para frente, vai ficar menos seno de x vezes 10 elevado a U, que é cosseno de x, vezes o ln de 10. Essa é a função derivada nesse caso. É momento de você printar a tela para você estudar. E se esse conteúdo está sendo relevante para você, dá uma força para o canal, se inscreve, compartilha com os amigos para eles terem a chance de aprender com você, aqui comigo no Cálculo Top, tudo sobre derivadas, limites, integrais e todo o pré-cálculo, toda a matemática. Eu te aguardo para o próximo vídeo que vai ser muito especial com uma outra função muito legal para a gente treinar a regra da cadeia. Fechou? Um grande e forte abraço!